Olá senhores, bem-vindo ao canal. E no vídeo de hoje, eu peguei uma declaração meio polêmica que o Whindersson Nunes deu há um tempo atrás. Eu acho que ele deve ser até gente boa, não conheço muito o conteúdo dele, até porque eu acho que ele nem grava mais vídeo. E a reflexão que eu faço sobre as declarações dele se refere ao fato de, mesmo o Whindersson sendo um cara milionário hoje em dia, e já ter tido vários relacionamentos aí com madames extremamente atraentes, mas mesmo assim, parece que o Whindersson ainda tem uma certa curiosidade, uma coisa que eu já comentei aqui em outros vídeos, que é a mesma curiosidade que muitos homens têm depois que eles já se relacionaram com várias guerreiras e depois de um determinado momento ele começa a ter pensamentos conflitantes, do tipo querer explorar mais o seu corpo e se aventurar em novos tipos de relacionamentos, senhores. Mas antes disso, para iniciar o vídeo, eu vou colocar uma declaração dura aqui do Dr. João Neto. Como todos sabem, ele que saiu da cadeia e não ficou nem um mês solto e já tá se relacionando com outra guerreira, se demonstrando dessa forma ser uma pessoa extremamente dependente da companhia feminina, e é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Podia me ajudar com R$200 para comprar as coisinhas pro meu bebê? Podia, mas não quero. Até porque, infelizmente, você não soube escolher um homem para fazer um filho em você. O maior vazio que eu tenho é isso. Já sei. Quando tava toda novinha, bonitinha, ia atrás de quem? Do lourinho, cabelo lisinho, achava um pretinho assim na festa, igual a mim. Eu quero aquela desgraça nada, feia. Deixa de ser inseguro. Aí toma na cara, os meus filhos, até hoje, eu banco e ajudo. Aí você que não me conhece, faz um filho de qualquer um, com qualquer um, aí vem me pedir dinheiro, R$200. Aí você acha certo isso? Eu bancar R$200 para seu filho. E cadê o pai? Peça o pai, minha patroa, não é a mim não. Porque quando você for escolher, com certeza pegou um lourinho do cabelo lisinho dos olhos clarinhos. Por causa de ficar designorando os outros. Tinha visto lá um pretinho, que ia ser um excelente pai do seu filho, feinho, mas não quis. Queria o quê? O saradão, bonitão, gostosão. Então tome! Rapidinho a ele, miséria, não é a mim não. Eu sou feio, qualidade. E aí podemos ver Dr. João Neto visivelmente transtornado só porque pediram R$200 para ele. Eu acho que se for o caso dessa caixinha de pergunta for realmente verdadeira, a pessoa deve ter imaginado o seguinte: bom, o Dr. João Neto é um cara rico, o conteúdo dele é justamente para esse público o mais popular possível, de vez em quando ele aparece até fazendo algumas palhaçadas, respondendo algumas perguntas na zoeira, e a pessoa que mandou a pergunta falou, bom, eu vou tentar, né? O máximo que ele pode dizer é não. Aí o doutor, na hora de responder, ao invés dele simplesmente falar que não, ele fez questão de lembrar dos velhos tempos, quando ele era só mais um homem pobre, com uma aparência exótica, e provavelmente durante esse período ele deve ter adquirido alguns traumas, porque do nada ele começou a falar que a pessoa que tá pedindo dinheiro provavelmente só quer saber dos caras loiros de olhos azuis, muito gatos. E pra quem não sabe, esse é o maior vazio do Dr. João Neto, é esse. A gente pode notar que o doutor tem uma certa insegurança com a sua própria aparência, o que eu acho que é uma besteira. O importante é ter saúde, e eu sei exatamente como o doutor se sente nessa situação, pelo fato de eu ser feio também e ter tido poucos relacionamentos na minha vida, porque as pessoas dão muita importância pra esse negócio da aparência, e ainda depois dizem que os homens que são visuais, mas não é nada disso, senhores. As guerreiras são tão ou mais visuais quanto os homens, principalmente na hora de ter uma relação casual. Por exemplo, se o cara é bonito ou tem boas condições financeiras, primeiro as madames vão ter relação casual com esse cara, aí depois que elas vão se arrepender. Tipo assim, ela pode perceber que o cara é borracha fraca, ou que ele não tem muita virilidade, ou que ele não trata a guerreira bem, enfim. Primeiro elas vão entortar o pescoço da girafa com esses caras, pra depois vir reparar em algum defeito que o cara tem, e nessa muitas guerreiras acabam engravidando, e só depois de tudo isso que muitas finalmente se cansam de moleque. É assim que acontece, por exemplo, a dinâmica das M-Sol. Quando a guerreira tá na melhor fase e tem o poder de escolha, elas vão lá, escolhem ter relações íntimas com a rapaziada, sem ter muito critério. Os caras, por sua vez, dificilmente vão falar não pra ter uma relação casual com uma pessoa qualquer. E se a gente for analisar certinho, por que que a gente deveria ajudar uma guerreira que engravidou de um cara irresponsável? Já não basta o Bolsa Família, né, senhores? Tem estado aqui do Bostil onde a maior parte da população ganha benefício do governo ao invés de ser CLT. Eu não concordo com isso, porque a partir do momento que você fica pagando auxílio ou ajudando as madames que foram no pelo com um homem irresponsável e depois ficam enchendo o saco aí pedindo
pedindo coisa pros outros. Na verdade, quem ajuda meio que tá incentivando. E essa, pra mim, é uma das coisas mais revoltantes que existem. Pessoas acasalando aí como se não houvesse amanhã e depois vindo enchendo o saco aí pedindo coisa pra quem não tem nada a ver com essa história. É exatamente por isso que eu desejo um força guerreiro aí pro Dr. João Neto. Pelo menos nessa eu concordo plenamente com ele. O doutor, aparentemente, é meio gado de mulher, mas calma também, né? É verdade. Tem umas paradas que tu não precisa experimentar pra saber que tu não curte, eu acho. Por exemplo, eu gosto de dizer pros meus amigos assim, o que eu curto é o feminino. Eu curto o feminino, assim, eu gosto de ombro, tá ligado? De bracinho, tá ligado? De mulher, tá ligado? Eu gosto disso, entendeu? Então, eu já falei até pros meninos, tipo assim, aí eles, eu falei, mano, eu não sei. Significa? Não sei. Não digo nem pra tu que não, porque eu não sei. Porque se eu ver e for a princesinha que eu tô pensando que eu não sei, não. Se for a princesinha que ele estiver pensando, não tem problema. Se for delicadinha, com traços femininos e se tiver outras qualidades também, que eu não vou nem falar aqui, pro Whindersson não tem problema. Eu não sabia que o Whindersson é uma pessoa tão aberta assim a novas experiências. Bacana pra ele, né, pessoal? Até porque não é permitido muito ficar criticando esse tipo de coisa. O máximo que dá pra gente desejar um força guerreiro. E assim que eu vi esse vídeo do Whindersson fazendo o L aí no programa do Flow esse dia, eu imediatamente já pensei que Deus dá asa pra quem não sabe voar, não é possível. Tá certo que esse é o gosto pessoal dele, ninguém tem nada a ver com isso, inclusive eu acho que todas as pessoas merecem ser respeitadas, independente do que ela faz na intimidade, isso aí não diz respeito a ninguém, mas se fosse eu que tivesse na condição dele de milionário e pudesse escolher a dedo rigorosamente a pessoa com a qual eu ia me relacionar, eu ia exercer esse poder, logicamente, de poder escolher. O próprio Whindersson aí já se relacionou com guerreiras que tem o seu VSM extremamente alto, só que a diferença que existe entre eu e o Whindersson é que ele já teve tanta experiência íntima com essas guerreiras extremamente atraentes que ele se relacionou, que eu acho que chega uma hora que enjoa, isso não é mais um desafio pra ele e chega uma hora que o cara resolve dar uma variada. O que que tem? É o direito dele, ninguém tem nada a ver com isso e ele falou que gosta de uma pessoa delicadinha, ombrinho pequenininho, cheirosinha e essa questão que ele deixou em aberto, que pode ser que um dia aconteça ou não, é o que acontece com muitos homens depois que eles alcançam o sucesso absoluto. O cara já é milionário, pode fazer o que ele bem entender, pode inclusive se relacionar com a guerreira que ele quiser, do tipo que ele quiser, mas parece que agora só de raiva ele não quer também, enjoou. Não que ele tenha falado isso de forma explícita, mas deixou a porta aberta. Se precisar e se for delicadinha, não dá nada. Até porque, como diz Ronaldo Fenômeno, se tá vestido de mulher, então é mulher. Talvez as pessoas que alcançam esse nível de sucesso que o Whindersson alcançou, vive uma vida meio monótona porque o cara já fez tudo que ele tinha vontade de fazer, principalmente nessa parte dos relacionamentos. Isso nunca foi problema para o Whindersson e pode ser que chegue um ponto da vida dele que ele resolva explorar mais o seu próprio corpo, a sua essência, quer se aventurar em águas profundas. E mais uma vez, eu repito aqui, deixa ele, não tem problema. Se é isso que ele quer, né, senhores? Quem somos nós para criticar? Como eu falei, não é porque a pessoa dá esse tipo de declaração que ele merece ser desrespeitado ou que as pessoas façam piada com ele, ou que não deixa de ser uma ironia. O cara não é humorista? Por que não pode fazer piada com ele? Só que hoje em dia não é aconselhável ficar fazendo nenhum tipo de piada a esse respeito. Como eu falei, eu sou daquele tipo de pessoa que respeita a opção dos outros. Pra mim isso aí não faz a menor diferença, mas se relacionar aí também já é demais. Calma também, né? Que o Whindersson mesmo parece que ele respeita tanto, mas tanto que ele tá até meio que curioso. Já que ele já fez tudo que tinha vontade de fazer na vida e ele tá em busca de novos desafios. Quem não se lembra, esses tempos atrás, ele inclusive aceitou um desafio com Popó, onde ele saiu completamente moído da luta. Ou seja, o Whindersson é um cara que gosta de viver intensamente. E se precisar, senhores, encarar mais esse desafio, tenho certeza que pra ele não vai ser nada. Claro, desde que seja delicadinha. Não pode ter barba, né? Que daí também já é demais, pelo menos pro Whindersson. Mas claro que tudo que eu falei aqui é uma grande brincadeira, como eu repeti várias vezes durante o vídeo. Todos merecem ser respeitados, independente das suas preferências íntimas. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários, claro, mantendo respeito às pessoas que aparecem no
no vídeo. Caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E se for do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chagas Júnior Teta Transformista Bolivariano Desbeiçado Emocionalmente do Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!